Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Quero convidar você a estudar novamente a palavra de Deus comigo. Hoje vamos estudar o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Abra a sua Bíblia no capítulo 28 e também compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, mais uma vez a tua palavra está aberta à nossa frente, vamos estudá-la e pedimos a orientação do Espírito Santo para que possamos compreendê-la e colocarmos em prática. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar estudando a tua palavra, que possamos tirar lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, o título é O Julgamento do Governante de Tiro. Esse é o título do capítulo 28. Então, já com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, ainda continuando falando, nós já falamos sobre a destruição da cidade de Tiro, falamos como que as outras nações ela usufruíam do comércio de Tiro e como que Tiro era uma cidade orgulhosa, uma cidade em que todos viam em Tiro uma potência da economia da época. E aqui Ezequiel vai falar sobre duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes. Presta atenção para você ver que são duas pessoas. Ele vai falar do príncipe e vai falar também do rei de Tiro, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, olha aí no capítulo 28, versículo 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diga ao príncipe de Tiro. Esse príncipe de Tiro provavelmente era um líder ali que era abaixo um pouquinho do rei de Tiro. Então, ele está falando para um governante, alguém que liderava ali abaixo do rei. Assim diz o Senhor Deus: visto que se declara, ou visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Ou seja, por eles terem todas as nações embaixo dos seus pés, ele se dizia ser um Deus. Ele se colocava no lugar de Deus. Era uma arrogância tremenda, era um orgulho tremendo. E esse príncipe, a Bíblia vai dizer que ele é um homem. A Bíblia vai dizer que ele vai ser transpassado. Aqui os versos 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dizer que ele não passa de um homem no verso 9. Ou seja, não está falando aqui de Lúcifer, está falando de um príncipe que se quer colocar no lugar de Deus como um líder de uma nação. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós? A Bíblia está mostrando para nós que este primeiro discurso é uma declaração de juízo divino contra um homem que se dizia ser Deus, se colocando no lugar de Deus. É claro que nós, quando vamos olhar para o livro de Isaías, capítulo 14, nós olhamos ali e vemos ali nos versos que diz, a partir do verso 12, que Satanás também queria se colocar no lugar de Deus. Mas nesses primeiros versos, ele está dizendo aqui a respeito de um líder, porque a cidade de Tiro era uma cidade orgulhosa, e esse governante, esse líder da cidade, ele queria ser como um Deus, ele se colocava no lugar de Deus. Agora, quando nós olhamos para os versos dos versos 11 até o verso 19 do livro de Ezequiel, capítulo 20, você vai perceber que ele agora vai falar do rei de Tiro, ele não vai falar do príncipe de Tiro. E esse príncipe, aliás, esse rei de Tiro, agora sim ele vai falar aqui que esse rei tem tudo a ver com Satanás. Mas ainda falando do príncipe,
A última palavra, no verso 10, a última palavra quem dá sobre o juízo desse príncipe que queria se colocar no lugar de Deus, com a sua arrogância, com o seu orgulho, a última palavra é a palavra de Deus. Verso 10 diz isso, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porque eu falei, diz o Senhor Deus. Se Deus, é Deus quem dá sempre a última palavra, queridos. E aqui, a partir do verso 11, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 11, diz assim: veio a mim, novamente, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Agora é o rei de Tiro. E diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete, tu és o selo da medida, da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Parece que também está falando, né, sobre Adão, estavas no Éden, mas falando sobre Satanás, ele estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, e essas pedras aqui, essas 11 pedras que ele fala aqui, é as mesmas pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Quando você vai ali para o livro de Êxodo, Êxodo apresenta ali no capítulo 28, ali, se não estou enganado, no capítulo 28 do livro de Êxodo, apresenta ali, isso mesmo, 28, do verso 17 a 20, apresenta ali, o texto descreve essas mesmas pedras nas roupas do sumo sacerdote. Então, o texto descreve a sua grande beleza e cita o nome de nove pedras preciosas que faziam parte dessa beleza. Eu falei 11, mas são 9, desculpa. Todas essas joias também podem ser encontradas no peitoral do sumo sacerdote. Isso sugere que no Éden, Jardim de Deus, e no Monte Santo de Deus, essa pessoa tinha funções sacerdotais. Essa pessoa tinha funções especiais. Tinha algo especial que esse ser fazia. E ele vai dizer quem é esse ser depois. Ele vai falar que esse ser era um querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Aqui nós podemos ver que por detrás desse rei de Tiro, quem é que comandava? Satanás. Era Satanás que comandava, era Satanás que tinha todas as ações, era Satanás que estava por detrás de tudo. Isso dando a entender que aqui está falando do diabo. Então, queridos, quem era ele? Era ele que exercia uma função especial no céu. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, até que ele se encheu de orgulho, como esse rei de Tiro também se encheu de orgulho, e por se encher de orgulho, então foi uma queda iminente de Satanás e também do rei de Tiro. Sabe, o orgulho tem matado muitas pessoas, principalmente líderes, esses líderes orgulhosos, esses líderes que são cheios de si, que arrasta a multidão ao seu redor, multidão de pessoas morrem porque seguem líderes orgulhosos, líderes arrogantes, e por seguirem esses líderes orgulhosos, arrogantes, muitos estão perecendo. Talvez eu esteja falando para um líder, para um pastor de uma igreja que tem pregado a palavra de Deus para as pessoas, mas não tem pregado o puro evangelho, como está escrito na palavra de Deus. Satanás, ele exercia uma função especial no céu, e por exercer uma função especial no céu, ele almejou estar no lugar de Deus. Ele era perfeito, ele era um ser perfeito, criado por Deus, mas ele também podia cair. Encheu seu coração de orgulho, encheu seu coração por causa da sua sabedoria, como diz o verso 17. E Deus, então, o lançou por terra diante dos reis, como também lançou o rei de Tiro por terra, derrubou a sua crista. Deus também derrubou a cabeça, abaixou a cabeça de Satanás e falou, você vai para a terra. Talvez você esteja pensando, mas por que Deus não matou ele? Sabe por quê? Porque Deus precisava mostrar para todos os seus anjos que ele é amor. Então, Deus lançou Satanás por terra,
E aqui, queridos, Deus mostra claramente que os orgulhosos serão derrubados, aqueles que são cheios de si, um dia serão derrubados. E a partir do versículo 20, ele vai falar aqui de Sidom. Sidom era uma outra nação orgulhosa, era um povo arrogante. Sidom desprezava os judeus, odiava os judeus e causava-lhes enormes problemas com frequências. Mas essa oposição também estava com os seus dias contados, diz Ezequiel. E quando Deus vai falando de todas essas coisas, ele abre uma janelinha para dizer que ele também restauraria o povo, o seu povo, traria o seu povo de volta do exílio. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel, quando eu trouxer a casa de Israel de volta dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar, então eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. Aqui é Deus dizendo assim, apesar de todas essas coisas estarem acontecendo com essas nações, como o rei de Tiro, como a Fenícia, como os filisteus, como outras nações que pereceram, que foram destruídos, Deus está dizendo, o meu povo vai voltar, o meu povo vai voltar. Sabe, é Deus dizendo para mim e para você, apesar de Satanás estar nessa terra, um dia ele vai nos levar de volta para a nossa casa. Você sabia que a sua casa não é aqui? Você sabia que a sua casa é ao lado de Deus? É ao lado do Todo-Poderoso? Vivemos num mundo cruel, vivemos num mundo onde pessoas tiram a vida de outras, onde por causa da ganância, por causa de economia, por causa de outras coisas, as pessoas dão mais valor a outras coisas do que a sua própria vida. Você sabia que aqui não é o seu lar? Um dia Deus vai nos congregar juntos para morar com Ele pela eternidade. Por isso, queridos, mesmo que Satanás tenha sido lançado por terra, ele já é um derrotado. Ele já andou nos brilhos das pedras e não quer que você também ande ao lado de Jesus. Por isso ele prega mentira para você. Mas eu não estou aqui para falar mentira para você. Estou aqui para pregar o puro evangelho. E o puro evangelho diz que mesmo que Satanás um dia tenha sido mandado embora da sua casa, jogado por terra, ele não é o dono do seu coração. Um dia Deus vai te levar de volta para casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um ótimo dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém.